Olá, você de dentro do grupinho, eu sou o Eduardo e me desculpem por essa chuvarada, eu simplesmente não tinha outro horário pra gravar, então se aparecer alguma coisa no microfone de chuva, de trovão, fiquem tranquilos que é daqui, não tá caindo o mundo na casa de vocês. Você tá na Pérolas da RPG e improvisar pode parecer um pouco complicado em primeiro momento, pode ser um pouco assustador para mestres de primeira viagem, mas querendo ou não, a improvisação é uma sutil arte que pode levar a tua mesa de RPG para outro nível. É ela que diferencia o RPG de mesa de um RPG eletrônico com um caminho linear já traçado. É importante eu dar uma desnaturalizada no conceito do que é o improvisar. Muita gente acha que improvisar é só sentar na hora e começar a criar a tua história ali naquele momento, mas não é só isso. Improvisar envolve a habilidade de criar qualquer coisa no momento com uma velocidade de pensamento rápida. Isso não precisa ser necessariamente a narrativa, pode ser NPCs, pode ser um novo desafio, pode ser um combate, pode ser algum evento que tu acha que vai fazer sentido para aquele momento na tua mesa. E pra você que mestra já há algum tempo, você já sabe que no RPG não existe um plano que sobreviva a mais de 5 minutos nas mãos dos jogadores. Eles vão tomar decisões que tu nunca teria antecipado, que tu nunca antecipou, mesmo tu conhecendo eles muito bem, quando eu comentei no meu vídeo sobre tipos de contar uma história, né? Você é um mestre desorganizado e esse é o motivo. São nesses casos onde tu não consegue prever o que os jogadores vão fazer que entra a improvisação. Os jogadores podem acabar saindo do roteiro, indo para a esquerda quando tu pensou que eles iriam para a direita. Num exemplo muito esdrúxulo, eles serem atacados por um monte de goblins e ao invés de tentarem ir atrás do objetivo que eles estavam a princípio, eles simplesmente vão atrás da caverna dos goblins porque eles ficaram muito engajados nessa parte da história e tu não tinha planejado a caverna dos goblins antes. Simplesmente explorar uma área que tu não planejou. Além do mais, eles podem acabar comentando ali, né, com um NPC, acaba distraindo a aventura com foco, um hiperfoco no NPC. Eles podem começar a tratar o guarda aleatório da cidade que tu acabou de inventar porque tu não tinha pretendido que eles iam falar com o guarda na cidade, e eles estão tratando o guarda como se fosse o protagonista da história e quase fazendo com que ele entre no grupo deles. Isso aconteceu numa mesa minha, onde eu tava fazendo uma mesa onde ia ter uma conspiração gigantesca, eles não sabiam quem era o vilão, o trabalho deles descobrir quem era o vilão, e eles simplesmente pensaram, meus jogadores, que o vilão era uma pessoa aleatória, que era o NPC mais coadjuvante que existia na face da Terra. E eu acho que muito do RPG é também determinado pelos dados. Os dados são importantes, os dados têm que mudar a história, do contrário não ia ser um jogo, os dados têm que ter algum impacto na história que você está contando. Então, se tu não deixar a aleatoriedade dos dados decidir um pouco sobre como as coisas vão avançar, talvez tu esteja mais escrevendo um livro do que jogando um RPG entre amigos. E eu cansei de perder também, eu cansei de contar quantas vezes os meus jogadores simplesmente pegaram uma campanha que era densa, séria, sombria, transformaram uma campanha de comédia, de humor, de zoeira e fizeram o contrário. Uma campanha que eu criei pra desestressar, um bagulho ridículo, cheio de meme, virou uma saga épica pra salvar o mundo. E mesmo eu dando esses exemplos do quando improvisar e do porquê improvisar, lembra do que eu falei no começo desse vídeo. Improvisar não é só sobre resolver situações inesperadas. Improvisar é uma ferramenta muito útil que serve para tu manter os teus jogadores engajados na tua história, não importa o que aconteça. Manter o jogo fluindo, manter o jogo gostoso de ser acompanhado. E se tu não sabe como improvisar ainda, presta atenção nessas coisas que eu vou te falar agora. Eu acho que em primeiro lugar tu tem que ter muita confiança naquela história que você está contando, seja no cenário que você está jogando como mestre, ou seja no mundo que você está criando. Então, a minha namorada esses dias mesmo falou pra mim que não importa se você tá falando uma coisa errada, desde que tu fale ela com confiança, as pessoas vão te ouvir. E isso é muito verdade. Não é sobre prever tudo e ter tudo debaixo, assim, tudo uns truques debaixo, dentro da manga, sabe? Não é sobre ter sempre essas coisas, mas é sobre tu
ter uma base sólida, tu saber, ok, o mundo é isso, e isso o mundo permite fazer. Isso eu consigo puxar pro meu mundo no momento que os seus jogadores começarem a improvisar, e tu consiga improvisar também. Tu consegue adaptar isso quando for necessário. Eu acho que muita coisa se perde quando a gente coloca esse mestre como um deus na mesa que tá criando a história sozinho. Mas o RPG, um conceito muito importante dele é o fato de que ele é uma história colaborativa. Tu tá criando ele com os teus jogadores. Se um jogador perguntou um detalhe que tu nunca tinha imaginado antes, tipo assim... vou dar um exemplo muito esdrúxulo, tá? Mas eles entram numa taverna e o jogador pergunta, como é que é essa taverna? Por que tu não vira pra ele e pergunta, como você acha que é essa taverna? Deixa o jogador participar da descrição. Obviamente, se não for, né, destruir o evento que tu tinha planejado naquele momento. Mas deixa que ele participe da criação desse mundo, deixa que ele descreva, deixa que ele pense em nomes de NPCs que ele tá interagindo no momento, deixa que ele descreva alguns NPCs na rua, pra ele se sentir criando essa história junto contigo, jogando RPG junto contigo. Isso é um exercício de criatividade que tu pode usar pra ajudar a conhecer teus jogadores, para os teus jogadores interpretarem e improvisarem na história também. Tenha elementos genéricos sempre à mão, né? Tipo assim, elementos do tipo assim, escreva uma lista com um monte de nomes aleatórios de NPCs. Raça não, esses nomes, raça elfo, esses nomes. Tem no próprio guia, livro do jogador, essas coisas, mas falando de qualquer RPG no geral, tem uma lista de nomes de NPCs pra tu gerar um nome de NPC aleatório, nomes de tavernas, que tem no guia do mestre em D&D. Eita. Nome de vilas, encontro prontos, tenha tudo isso à disposição. E como eu mencionei ali, né, no vídeo do o que tem por trás do escudo do mestre, coloca isso atrás do teu escudo do mestre. E tu pode simplesmente, no momento que tu não consegue pensar num NPC, olha pra lista. No momento que não consegue pensar no nome de uma taverna, olha pra lista, risca aquele nome e fala ele pros jogadores. E sempre que os jogadores falarem e construírem algo inesperado, usa isso pra melhorar a tua construção narrativa como mestre. Às vezes as melhores ideias surgem da cabeça deles. Às vezes tu tá ali e eles começam a teorizar uma coisa e tu fala, nossa, essa teoria faz muito mais sentido do que a história que eu pensei. E eu acho que as pessoas têm muito, esses mestres têm muito essa coisa do tipo assim, não, eu estou jogando uma história de investigação, mas os jogadores têm que descobrir as coisas a tal ponto, não pode adivinhar antes. Mas a graça é eles adivinharem, entende? A graça é eles, caraca, acertei a minha teoria. Isso é muito legal, ver essa energia na mesa, sabe? Então, cara, às vezes pega uma coisa que eles estão conversando entre si e traz pra mesa, sabe? Muda, adapta a campanha pra que eles participem de uma forma mais indireta, né, da criação dela. E eu faço uma coisa muito interessante que é no final de toda a sessão, né, depois de um monte de improvisos e de roteirizadas, enfim, passamos por tudo aquilo que compõe uma sessão de RPG, eu vou lá, eu escrevo o resumo da sessão e eu começo a encontrar padrões, eu começo a amarrar aquelas coisas que foram improvisadas na história principal e procurar temas que essas histórias se conversem, sabe? E no final fica uma coisa coesa, fica uma coisa bem bonita. E essa dica já foi dada muitas vezes, né, por vários aí criadores de conteúdo de RPG, mas esqueça as regras, cara. Esqueça. Tu tem aquele livro, tu pagou caro por ele, ou tu demorou muito tempo lendo ele pra saber todas aquelas regras de cor, mas tu não precisa saber disso. A graça do RPG é tu se divertir. Quando a improvisação entra em jogo, tu precisa ser flexível, sabe? Em vez de tu consultar o livro toda vez que surgiu uma interação inesperada ou acontecer algo que tu não sabia, que tu não sabe como proceder, ao invés de tu seguir, procurar o livro, parar a sessão pra ver ali o que tá acontecendo, como é que tu procede nessa situação, não inventa a regra na hora, cara. Pega da tua memória e caso tenha sido injusto ou caso não tenha funcionado, se retrate depois, mas segue o flow do jogo. E aí, você já passou por uma situação onde você tem que fazer um improviso épico? Eu vou dar um exemplo da minha mesa de RPG. Simplesmente, uma vez eles estavam tentando entrar em uma região da cidade que era muito vigiada por guardas. E eu tinha notado, eles podem chegar a conversar com os guardas e os guardas vão aceitar um suborno de 5 peças de ouro ali para eles entrarem na cidade. Acontece que eles nem tentaram falar com os guardas, em vez disso eles começaram uma grande quest de invasão no modo Splinter Cell, no modo Metal Gear pra se infiltrar dentro da base dos guardas e acabaram explodindo toda aquela região da cidade, e isso durou a sessão inteira, então tipo, todo o resto que eu tinha planejado da sessão, que eu pensei que eles passariam em 5 minutos dessa parte, foi pro caramba. Mas foi divertido igual, eles lembram com muita... Essa coisa aconteceu há anos, eles lembram com uma experiência muito gostosinha dessa vez que a gente criou essa história colaborativamente, sabe? Que eles sentiram que eles puderam alterar o que eu tava escrevendo. Bom, e conta agora a tua história de improvisação. Conta a tua história de improvisação cômica ou trágica ou alguma experiência que tu teve aqui nos comentários.
Se esse vídeo fez sentido pra ti, se tu gostou das dicas que eu apresentei nesse vídeo, do conteúdo que eu apresentei nesse vídeo, deixa o like pra ajudar a gente, pra ajudar que esse vídeo chegue em outras pessoas. Manda pro teu mestre que tu acha que ele podia usar um pouquinho mais de improvisação. E durante o vídeo inteiro, né, eu comentei sobre, não, isso eu falei em outro vídeo, isso eu falei naquele vídeo lá. Então, tem bastante conteúdo de RPG aqui no canal, tem bastante conteúdo de RPG que eu tô querendo trazer aqui pro canal, então se inscreve pra tu não perder nada, ativa as notificações pra tu não perder novos conteúdos, e se tu gosta desse mundo, eu te convido a se juntar às pérolas do RPG, a se juntar ao grupinho. Espero que eu tenha sido útil, que esse vídeo tenha feito sentido para você, e até a próxima.